1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ou nossa Páscoa, talvez na sua tradução, foi imolado, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis. Ótimo. Não vos associeis com os impuros. Aí ele vai explicar isso. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Olha que compreensão do apóstolo Paulo, que queria nessa noite chamar a sua atenção para isso. Muitas vezes, bom, eu vou continuar lendo, senão eu vou começar a pregação e eu não vou terminar. Mas vamos lá. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os imorais, os impuros. Aí ele vai dizer, não propriamente aos impuros deste mundo, né? Os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, ele está sendo bem específico, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Ele diz algo mais ainda, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus os julgará. Aí ele fala, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Pronto, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje à noite. Chegássemos nesse lugar em segurança, abençoados. Quantas pessoas estão aqui e que carecem de uma palavra do Senhor? Uma palavra nova, uma palavra que traz alegria para o coração, que traz paz. Essa palavra, na verdade, a sua palavra, na verdade, é uma regra, não apenas de ética, de uma conduta nova, mas a tua palavra é uma instrução que vem do céu. Muitas vezes a nossa vida não é o que nós queremos, porque no fundo, nós não praticamos a tua palavra. E que hoje à noite o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender de uma vez por todas que é a palavra do Senhor em nós que produzirá os resultados que nós desejamos para uma vida feliz e abençoada. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra disponível a nós. A tua palavra é como remédio, que nós possamos tomar essa palavra nesta noite. E que como um bom remédio eficiente, ela possa trazer cura para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou entrar nos detalhes do contexto aqui desse versículo, dessa pequena fração textual que nós lemos, mas é muito importante que nós entendamos de fato, e muitas pessoas, elas têm uma compreensão muito limitada do real sentido da Páscoa. Então, o que significa realmente? Qual é a importância, o significado da Páscoa para nós hoje? A gente comemora, né? As pessoas então
transformam a Páscoa como o Natal, né, numa grande festa de ovo de chocolate, de guloseimas, e ainda assim, mesmo tendo essas distorções, as famílias se reúnem, as pessoas se encontram, isso é muito bom. Só não acho legal o sujeito dar R$50 em 50 gramas de ovo de chocolate, né? Eu até fiz uma música: coelhinho da Páscoa que trouxe para mim um ovo tão caro assim. O coelhinho traz, e aí, porque só Jesus que traz coisas boas para a gente. Coelhinho da Páscoa só vai trazer coisa cara para você. Engorda ainda, miserável. Pensa no negócio triste. Mas vamos lá. É importante que você compreenda o real significado da Páscoa, porque a Páscoa tem, ainda hoje, uma relevância para a sua vida. Você precisa saber o que significa a Páscoa para você, o que a Páscoa implica na sua vida. Há milhares de anos atrás, o povo de Deus estava cativo no Egito. A Bíblia diz que um novo faraó se levantou, que não conhecia mais José. Essa expressão indica que alguns anos, talvez algumas centenas de anos já havia se passado. Nós sabemos que Israel ficou no Egito cativo mais de 400 anos, e a forma como eles foram parar ali foi por uma provisão de Deus. Houve uma grande fome na terra. Nós conhecemos, vocês já viram as novelas da Record, tem algumas distorções lá. A Bíblia é a referência correta. Muito cuidado com o que você está assistindo na televisão. A Bíblia é a nossa referência. Então, mas Deus me perdoe, eu prefiro você assistindo as novelas da Bíblia da Record do que as porcarias da Globo. Amém? Então vamos lá. Mas não estou incentivando você a assistir, não. Só estou dizendo que é melhor, é menos mal uma coisa do que outra. Então vamos lá. Não deixe de ler a Bíblia, de conferir na palavra as coisas. Houve uma grande fome no Egito e Deus falou com José. Ele vai para o Egito, ele é levantado como faraó, como governador do Egito, mas nós não temos a dimensão dessa função que ele teve no Egito. Na verdade, ele era o homem mais importante do Egito, porque a Bíblia diz que José foi como um pai para Faraó. Então muitas vezes nós achamos que José era o empregado de Faraó, mas não foi essa a condição que Deus colocou ele lá no Egito. Deus colocou ele como um pai de Faraó. Então a coisa muda radicalmente. Então, esse povo fica ali, cresce, José morre, os irmãos de José, a família de José, passa-se 100, 200, 300 anos, e um novo rei, um novo faraó se levanta no Egito e começa a oprimir o povo. Porque ele pensou: ora, se o nosso povo entrar em guerra com outro povo, esse povo que está aqui, que não é egípcio, ele se levantará contra nós e nós então perderemos a batalha. A Bíblia diz que eles começam a oprimir o povo de Deus. E o povo de Deus então começa a orar a Deus. E a Bíblia diz que Deus desce, ouve a oração, desce, vê a aflição e levanta um homem chamado Moisés para retirar aquele povo do Egito. Mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. A Bíblia diz que quando eles saem do Egito, eles levam os despojos, o melhor do Egito. Deus não permitiu que eles saíssem de qualquer jeito daquela aflição. Eles trabalharam 400 anos. Olha como Deus é justo. Olha como Deus é maravilhoso. Eles trabalharam 400 anos como escravos no Egito. Mas porque Deus é justo, Deus disse assim: agora vocês vão receber todos os atrasados, vocês vão receber tudo que vocês não receberam. Cada centavo que vocês trabalharam durante esses 400 anos aqui, vocês vão receber absolutamente tudo. E a Bíblia diz que os egípcios entregam a eles de bom grado
todo o ouro que eles tinham, todas as joias preciosas, tudo, todos os diamantes, tudo que era precioso, eles entregam aos judeus e eles saem do Egito levando todas as riquezas do Egito. E mesmo assim eles reclamaram durante 40 anos de Deus. Mas antes de sair acontece algo extraordinário. Faraó não queria liberar o povo. Coração duro. Quem vai querer liberar a mão de obra barata? Quem vai querer liberar o escravo? Quem vai querer, né? Quem vai querer fazer isso? E Deus teve que intervir. E levantou um libertador, Moisés. E Deus visita Moisés e diz para ele o seguinte: olha, vai ter algo extraordinário esta noite. Eu vou enviar um anjo. A Bíblia fala em raríssimas vezes essa expressão, o anjo do Senhor. Algumas pessoas acreditam que foi o próprio Jesus que passou ali no Egito e executou juízo. Outras pessoas acham que foi um anjo poderoso do céu e ele então manda o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que todo primogênito da terra naquela noite iria ser tocado por esse anjo, menos os primogênitos que estavam nas casas cujas portas estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro Pascal. Deus então fala com Moisés: orienta todo Israel, orienta todo esse povo. Eles vão pegar um cabritinho, uma ovelhinha, macho, sem defeito, vão sacrificar esse animal, e o sangue desse animal será passado nas portas das casas de vocês, nas vergas das portas, quando o anjo do Senhor estiver chegando na porta da sua casa, que ele vir, quando ele vir, ou quando ele vê a marca do sangue, o anjo vai entender que naquela casa já foi executado o juízo, e ele vai passar. Daí o nome Páscoa no hebraico, Pessah, que significa passar. É como a situação é como se você tivesse que receber alguma coisa que viesse ao seu encontro e de repente, por algum motivo, aquilo se desviasse de você. Aquele mal se desviasse, aquele juízo se desviasse. Então, todas as vezes que o anjo do Senhor, quando ele chegava na casa de um egípcio e ele não via a marca do sangue na porta, ele entrava e ele executava o juízo ali naquele lugar. E quando ele chegava na casa de um judeu, na casa de um israelita, e ele via então o sangue passado nas vergas das portas ou da porta, então o anjo entendia que ali naquele lugar fora executado o juízo, e então ele se desviava, ele passava. Então, Páscoa basicamente significa o dia de libertação. Então, a Bíblia diz que de animal e ao filho de Faraó, todos os primogênitos do Egito sofreram juízo por conta da opressão e por conta de tudo aquilo que eles cometeram contra o povo de Deus. Isso é muito importante a gente entender, porque toda a aflição, é importante você entender que todo o juízo, toda a tribulação, toda a luta, toda a perseguição, também da mesma forma contra nós, na cruz do Calvário, já foi resolvido. Olha que coisa importante. O texto que nós lemos agora começa dizendo o seguinte: lançai fora o fermento velho.
Vocês sabem muito bem a função do fermento. Hoje o fermento é algo praticamente indispensável na culinária. As pessoas usam fermento na massa da pizza, na massa do bolo, mas aonde aí vocês que são, né, cozinheiras, no pão principalmente, né? Você vai na padaria, o pão não cresceu, o camarada diz que olha, o pão hoje é mais barato, porque não cresceu, o fermento deu um problema, aí o pão ficou pequenininho. Né? Aí você compra aquele pão pequenininho, o camarada faz até mais barato, porque o fermento não funcionou. Então, Paulo está dizendo o seguinte: lançai fora o fermento velho. Qual é a função do fermento? Fazer crescer, dar volume. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, ele fermenta a massa cresce, não é? Então ele está dizendo, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha que coisa tremenda, uma nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, nossa Páscoa, foi imolado. O que Paulo está querendo, na verdade, dizer para nós nessa noite? O que ele está querendo nos ensinar nesse lugar, nesse momento? Cristo foi imolado, nosso Cordeiro foi imolado. Assim como há milhares de anos atrás, os israelitas pegaram aquele cordeirinho macho, sem defeito, sacrificaram, comeram daquele cordeiro, da mesma forma, Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado para que o mal se desviasse de nós. Por isso que em Efésios fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em quê? Em Cristo. Em Cristo. Porque fomos abençoados. Ele usa a expressão no passado, Paulo agora em Efésios. Por quê? Porque ele está falando também da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é abençoado. Em Cristo, você é abençoada. Em Cristo, você é uma massa nova. Em Cristo, você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a massa velha já passou, a vida velha já passou, os velhos costumes, os velhos desejos, as velhas práticas, tudo isso já passou, e eis que tudo se fez novo. Nova vida, nova criatura. Quando nós olhamos para esse padrão de comportamento, porque todos nós estávamos condenados, amados, sem Cristo, no mundo, sem Deus, ele fala isso em outro lugar. Estávamos sem Deus, sem Cristo. Então Cristo vem, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira definitivamente o pecado do mundo. E esse Cordeiro então é imolado, é sacrificado. E novamente, a Páscoa, que teve sentido há tantos anos atrás, tem sentido para a sua vida hoje também. O juízo de Deus, isso é muito importante, porque as pessoas ficam dizendo assim, pastor, porque na verdade, então, a Páscoa é necessária, porque o diabo pode vir contra a minha vida, né? Porque o diabo, né, o destruidor, amados, nós precisamos ter uma compreensão clara nesta noite da nossa real situação de Deus. Olha, o diabo, ele tem uma função, o diabo, ele tem um propósito de desviar dos caminhos do Senhor. Mas o nosso real problema não é com o diabo, queridos. A Bíblia diz que o diabo é um anjo vencido. Lá nas Sagradas Escrituras, tanto lá em Isaías como em Ezequiel, as Sagradas Escrituras dizem que quando nós conhecermos face a face, que você vai saber quem é o diabo. Você vai vê-lo, não com esses olhos, mas com os olhos espirituais, quando você receber um novo corpo. A Bíblia diz que as nações olharão para ele e dirão assim, era esse que perturbava as nações, era esse aí. As pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, eu tinha uma ideia tão terrível do diabo. É isso aí que me perturbava tanto, que me atentava tanto, que impedia de eu fazer o propósito, o projeto de Deus. É esse infeliz aí, era isso aí.
problema não é com o diabo. O nosso problema é com o Senhor. O pecado não é uma agressão ao diabo. O pecado não ofende ao diabo. O pecado é uma ofensa ao Senhor, amados. Sabe? O grande problema nosso era com Deus. O nosso problema era com o Senhor. Então Cristo vem, o Cordeiro vem, e Ele morre em nosso lugar. E agora nesse momento, o juízo, olha, as pessoas elas hão de comparecer diante do Senhor. A gente fala isso, o grande, terrível dia do Senhor. A Bíblia está repleta disso, Apocalipse, toda a Bíblia fala sobre isso. Aquele dia, o grande, terrível dia, quando o Senhor voltar. As pessoas vão se encontrar com o Senhor, com o Senhor. Mas quando nós nos encontrarmos com o Senhor, da mesma forma que o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, viu o sangue nas vergas da porta, e ali o juízo havia sido executado, a Páscoa, na verdade, é um apontamento do que nós iremos enfrentar diante do Senhor. Quando nós comparecermos diante do anjo do Senhor, diante do Senhor, Ele vai olhar para a nossa vida, e se o sangue do Cordeiro estiver em nós, então o juízo terá sido executado, e você não será julgado. Aleluia! Isso tem que empolgar a gente. Porque tem uns malucos ensinando aí, eu já até falei semana passada, que vai ter um tribunal, o diabo vai estar lá com o martelinho, o promotor, né? O juiz é Deus, e você vai ser o réu. E as testemunhas vão, tudo que você fez, aí vai passar um filme no telão. Vai passar um filme no telão de tudo de errado que você fez. E o diabo está vendo? Está vendo? Olha aí, está vendo? Que se você está em Cristo, não vai acontecer nada disso. Quando você comparecer diante do Senhor, Ele imediatamente já vai ver o sangue, não nas vergas das portas, mas no seu coração. O sangue do Cordeiro no seu coração. E então o juízo já terá sido executado. E você, assim como aqueles judeus que não experimentaram o juízo, mas saíram do Egito em segurança, você vai sair desse Egito chamado mundo, e você vai entrar. E agora nós não vamos mais atravessar 40 dias ou 40 anos. Você vai ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, entra no reino do teu Senhor. E vai ser algo maravilhoso, amados, algo indescritível. Aleluia! Por isso que a Páscoa é tão importante para nós. A Páscoa tem um significado para hoje. A Páscoa é uma realidade espiritual hoje na nossa vida. Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Então o versículo 8 não podia ser diferente. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento. Ele está se referindo à vida de pecado. Nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Os asmos eram os pães desprovidos de fermento. Era o pão sem fermento. E ele vai dizendo: em carta eu já vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, mas aquele que se diz irmão. Por isso nós temos que ter muito cuidado, porque esse texto fala para nós de uma responsabilidade que nós temos como cristãos. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar, mas se eu perguntasse, quantas pessoas deixaram de congregar? Talvez até você já fez isso, e você está retomando a sua vida cristã de novo, sua comunhão com Deus. Mas quantas pessoas já deixaram de congregar por causa de outras pessoas? Porque se decepcionou com alguém, porque se frustrou com alguém, porque alguém lá atrás enganou, mentiu no meio da igreja,
Sabe, amados, que tem situações na igreja que são muito terríveis. Tem pessoas que passam a perna na outra. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que no meio da igreja tem pessoas que mentem para outras? Sabia ou não? Tem. No meio da igreja tem pessoas que roubam outras. Tem pessoas que enganam outras. Às vezes é intencional, às vezes não. Mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor saiu a semear no campo. Ele saiu a semear. E à noite veio o inimigo e semeou o joio. E o joio começou a crescer. E os discípulos daquele Senhor, os trabalhadores daquele Senhor disseram assim: Senhor, você quer que nós, arranquemos o joio que está ali no meio do trigo? E o Senhor falou assim: não façam isso. Isso é a tarefa do último dia, da hora da colheita. Essa parábola tem um ensino muito grande para nós e fala dessa situação do Cordeiro Pascal. Porque no último dia, a Bíblia diz que são os anjos que vão separar os crentes dos incrédulos. A Bíblia diz que no último dia, os anjos do Senhor vão fazer a colheita. E eles vão separar o joio do trigo. Porque se fizer agora essa separação, pode ser que por causa do trigo, o joio ao ser arrancado, o trigo também se perca. O que o Senhor está dizendo? Que nós, eu e você, nós não temos condições de ficar aqui, fulano é joio. Por mais que as pessoas errem ou acertem conosco, nós não podemos ficar no meio da igreja. Imagine a confusão que seria no meio da igreja. Será que fulano é joio ou fulano é trigo? Será que fulano é cristão ou ele não é convertido, está aqui no nosso meio, mas não é nada? E a gente teria que arrancar ele daqui e jogar fora. Então imagine se a gente tivesse que ficar fazendo essas avaliações. Como nós somos falhos, pode ser, porque alguém numa situação de errar conosco, a gente faça um mau julgamento e tire aquela pessoa, e aí a gente pode estar tirando o trigo ao invés do joio. Por isso que não é nosso papel como cristãos ficar julgando as pessoas. Fulano é trigo, fulano é joio, fulano é trigo. Qual é nosso papel como cristão? Saber que no meio da igreja haverá joio e trigo. Você tem que saber o que você é. Essa é a sua responsabilidade. Você tem que saber o que você é. E como é que você descobre isso? O fermento. O fermento, ele atua na massa de uma forma muito peculiar, muito especial. E a massa cresce. Quando o fermento é ruim, quando o fermento está estragado, ele estraga a massa. A massa não serve mais para nada. Então, você tem condições de olhar para dentro do teu coração e saber que se o que está crescendo dentro de você são as coisas de Deus ou são as coisas do mundo. São os desejos de Deus ou são os desejos do mundo. São as práticas de Deus ou as práticas do mundo. Os princípios de Deus ou os princípios do mundo. A vontade de Deus ou a vontade do mundo. Sempre haverá o joio e o trigo no meio da igreja. Por isso que Paulo está dizendo aqui o seguinte: não vos associeis. Ele está dizendo o seguinte, ele está dando uma dica para a gente. Olha, Cordeiro de Deus foi imolado. Cristo morreu por nós. Nós agora somos uma nova massa, nós temos condições. Por quê? Porque ao invés do fermento velho, dos rudimentos, das doutrinas velhas, daquelas coisas todas que não podia levar o homem a Deus, agora nós temos Cristo, nosso Cordeiro perfeito, que morreu por nós, que nos purificou, que nos transformou. Então agora, como massa nova,
Nós temos essa grande responsabilidade. Olha que coisa interessante, porque você sabia que você pode ter uma boa amizade com uma pessoa lá no mundo que é idólatra? Como é que é isso, pastor? Pode sim. Você sabia que você pode ter uma boa amizade? Quando eu digo boa amizade, sabe aquele vizinho seu que tem umas imagens de escultura desse tamanho dentro de casa? Não é para você chegar lá na casa dele dizendo assim, isso aí é do diabo, viu? Não é para você chegar lá fazendo isso não, irmão. Não, não faça isso não. Não precisa de fazer isso. Como você é massa nova, o seu fermento vai tocar no coração dele. Agora, se tiver alguém na igreja que tenha ídolos, não dentro de casa, mas no coração, com esse você não pode ter uma boa amizade. É estreito, né? Porque a idolatria é a mesma, o que muda são os ídolos. Você já reparou? Você já reparou como é a idolatria? Os ídolos é que mudam. No candomblé tem a Yansan, não é assim? Na igreja católica tem o quê? Santa Bárbara, não é a mesma? Santa Bárbara, né? Um exemplo. É um exemplo. E na igreja evangélica? Tem Mamon. O ídolo hoje da igreja evangélica se chama Mamon. Dinheiro. Se chama Mamon, dinheiro. E esse é mais perigoso do que os outros. Porque esse ninguém vê. Mas ele está escondidinho dentro do coração. O ídolo mais perigoso que atua hoje no mundo, ele atua dentro da igreja evangélica. Ele não atua no candomblé. Ele não atua na igreja católica. Ele atua dentro da igreja evangélica. Amados, o que tem de irmãos que tem uma idolatria por dinheiro, pastores, se pudesse arrancava até teu couro. E irmãos também, irmãos que caem em golpes. Olha, a gente estava até conversando esse final de semana sobre isso. Olha, achei um anel aqui, é seu. Não. Porque eu achei um cheque aqui, eu vou ali descontar, mas eu vou lhe dar 10%. Aí a pessoa toda empolgada. Você pode me emprestar aí o seu cartão, não sei o quê, mas fica com o meu cheque aí. Já viu esses golpes? Então, olha, tem um negócio aqui bom, um carro aqui que custa 100 mil, você vai comprar ele por 50 mil, mas deposita 10 mil na minha conta, que daqui a pouco eu levo o carro aí. Aí o sujeito fica louco, acha que, né, a ganância faz a pessoa cegar, e ela então trabalha com essa questão da vantagem, né? Levar vantagem. O cara liga lá para casa, olha, porque você ganhou na Telecena. Eu disse, sim. Eu nunca joguei na Telecena, como é que eu vou ganhar num negócio que eu nunca joguei? Só se eu estou maluco. Disse, não, meu amigo, pode ficar com o prêmio para você. Eu dou todinho para você. Quanto é? 50 mil. É seu. Tchau. Tuf. Pronto. Aí o diabo fica. Aí o camarada, 50 mil? Aí já fica o cifrãozinho no olho, né? Plim, plim. Sim, o que eu tenho que fazer? Depositar 10 mil. Corre ali, mulher, pega 10 mil, vamos depositar na conta do ladrão. O Deus chamado dinheiro. Amado, a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás da gente. Se o Senhor quiser te dar riqueza, Ele vai te dar, não precisa você correr. Se você for trabalhador, disciplinado e fiel, e o Senhor quiser te dar prosperidade e riqueza, Ele vai te dar. Mas por que muitas vezes Ele não dá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos condições de lidar com a prosperidade. O pastor Charles Schwindel diz que para cada homem que sabe lidar, para cada
1000 homens que sabem lidar com a adversidade, existe apenas um que sabe lidar com a prosperidade. Tem gente que, se Deus der prosperidade, vai fazer coisa errada, vai se desviar, vai abandonar o Senhor, vai esquecer de Deus, da família, esquecer dos amigos, vai esquecer da igreja, vai por outros caminhos. Tem gente que, se pegar money, grana, cascalho, dinheiro, fica louco, sai gastando adoidadamente. Deus viu no coração daquele garoto, José, o que ele queria ver no coração de todo homem para abençoar. Sabe quando Deus dá a prosperidade a uma pessoa? Quando ela se torna dependente de Deus. É isso que você quer fazer, Deus? Então nós vamos fazer juntos. O Senhor disse o quê? Sim, é isso? Vamos para lá. A maioria das pessoas não são prósperas porque elas não são dependentes de Deus. Se Deus colocar 100 mil na mão de uma pessoa, ou 1 milhão, ou 1 bilhão na mão de uma pessoa, ela vai fazer as maiores loucuras que você puder imaginar. As maiores loucuras. E esse é um Deus perigoso que está atuando no meio da igreja, no coração dos crentes. Sabe o que eu tenho descoberto? Que Deus quer nos fazer muito prósperos. Deus quer te abençoar. Deus não tem prazer em ver o seu povo ganhando salário de miséria. Deus não tem prazer em ver você precisando de um hospital público quando você poderia pagar para estar no melhor hospital dessa cidade. Deus não tem prazer. Deus quer te dar o melhor. Mas muitas vezes nós não temos por culpa nossa mesmo. Por causa do nosso coraçãozinho. Porque se a prosperidade chegar, vai tomar conta do nosso coração. Seu coração tem que estar cheio de Deus, para que, quando a prosperidade vier, ela esteja no lugar certo, debaixo dos seus pés. O dinheiro, a prosperidade, todas essas coisas, tem que estar debaixo dos seus pés. Tem um autor que diz que dinheiro muito tempo no bolso sobe rapidamente para o coração, porque o caminho do bolso para o coração é muito pequeno, é muito curto, e o dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés. Se você for trabalhador, disciplinado, fiel e dependente de Deus, você vai ser a pessoa mais próspera dessa cidade. José era um filho caçula, mimado, que os irmãos queriam matar, e Deus tirou ele desse lugar e levou ele para ser líder da maior potência do mundo antigo. É como se fosse o líder hoje dos Estados Unidos, o conselheiro de Donald Trump. Donald Trump não faz nada sem ouvir esse rapaz, José. Era faraó. Porque era alguém que Deus podia controlar. Era alguém que Deus podia direcionar. Deus precisa de pessoas que Ele precisa, Deus quer pessoas que Ele precisa governar. Nós cantamos Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele é o meu Cordeiro Pascal, mas quando Jesus fala com a gente, isso aí não vou fazer não, Jesus. Ele não pode ser o Senhor, o Rei, Ele não pode governar. E a gente vive na miséria que a gente vive muitas vezes. Porque não há justiça no nosso coração. Davi dizia isso. Fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência. Mas ele nunca viu quem? O justo. Alguém que tem o coração cheio de justiça de Deus. Eu já estou encerrando. Eu queria que você pudesse compreender uma última coisa.
nós temos uma grande responsabilidade em perceber que, mesmo a despeito da igreja ser um lugar que tenha trigo e joio, a nossa responsabilidade primeira é com o nosso coração. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Olha para dentro do seu coração. O que a Páscoa representa na sua vida? Quando você olha para o seu coração, você vê a porta do seu coração tomada pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está nas vergas da porta do seu coração. Amém?